Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz que vocês puderam vir. No episódio de hoje, vamos falar sobre claras de ovo liofilizadas. Recentemente, percebi que estou usando mais claras de ovo liofilizadas do que jamais imaginei, e precisei fazer mais um lote. Pensei em gravar para mostrar como fazemos a liofilização das claras de ovo. Agora, deixa eu começar dizendo que existem várias maneiras diferentes de liofilizar claras de ovo, mas o método que vou mostrar neste vídeo vai te dar claras de ovo liofilizadas que você pode usar com segurança em qualquer receita, não importa. Não importa em qual receita você vai adicionar claras de ovo. Antes de continuarmos, só quero dizer que vou usar um protótipo novo de liofilizador da Stay Fresh. Vai ser o liofilizador pequeno que eles vão lançar. Eu tive a sorte de conseguir um. E nos últimos meses, eu tenho feito muitos testes com essa unidade pequena e divertida. Tenho reunido todas essas informações e enviado para a Stay Fresh para garantir que tudo esteja perfeito no lançamento. Então, se você está interessado em um pequeno liofilizador da Stay Fresh, segure a onda, ainda não está pronto. Atualmente, estamos na última semana de junho de 2026 e, pelo que eu entendi, será lançado muito em breve. Então, se você ainda não é inscrito, aperte o botão de inscrever-se e o sininho de notificações. Assim que for lançado, você será o primeiro. Na verdade, você não será o primeiro. Eu serei o primeiro a saber e aí você será o segundo a saber. Vou garantir que você fique sabendo. Beleza, vamos fazer pó de clara de ovo liofilizada. Vamos lá, temos nossos ovos. Na verdade, temos um monte de ovos. Provavelmente vamos usar, sei lá, 100, 120 ovos hoje. A primeira coisa que gosto de fazer é pasteurizar os ovos. Isso eliminará patógenos indesejados. Depois podemos seguir com a liofilização. Pasteurizar ovos pode ser complicado, principalmente pela proteína da clara. E para mim, da forma como eu uso as claras, a proteína é uma das coisas mais importantes. Então quero fazer tudo o que puder para não desnaturar essa proteína. Quando se trata de pasteurizar ovos, você pode pasteurizar seus ovos na casca mesmo, assim, com a gema e a clara juntas. Coloque em um banho-maria com temperatura controlada e vai dar tudo certo, mas a gente vai usar muitos ovos. Como eu disse, 120 ovos e vai ser meio absurdo. Então o que eu vou fazer é separar a gema da clara e vamos colocar só as claras dentro do nosso pote de vidro. Você também pode usar um saco a vácuo. Isso não faz diferença aqui, um saco Ziploc também serve. Só queremos garantir que as claras fiquem em uma temperatura específica por um tempo determinado, assim conseguimos a pasteurização. Vou montar uma estação para isso. Vamos ter uma área para quebrar os ovos, uma área para as claras e uma área para as gemas. E uma das coisas que eu mais gosto na liofilização das claras é justamente as gemas. Costumo ficar com muitas gemas, que podem ser usadas em cremes, creme brulee, pudim ou molhos para festas. Na verdade, vamos preparar molho holandês. O que acha de me ver liofilizar molho holandês? Parece divertido, certo? Vamos acelerar essa parte de quebrar os ovos. Meu objetivo é obter 4 xícaras de gema de ovo que já temos aqui. Vamos despejar isso diretamente em um pote de vidro de 1 litro. O pequeno desidratador a frio mantém 4 xícaras por bandeja, então isso vai ser perfeito quando a gente despejar na nossa bandeja. Pelo menos eu acho que sim. Vamos descobrir em 1 segundo. Certo, agora que já terminamos isso, precisamos olhar para a próxima parte mais importante desse processo, que é a temperatura. Aqui na minha mão eu tenho um termômetro de carne sem fio de sonda única da Thermomaven e vamos pegar essa sonda única e literalmente inseri-la no nosso pote de vidro. Para funcionar, devemos garantir que a temperatura interna do pote de vidro, ou seja, das gemas, alcance a de pasteurização. E como tudo vai ficar submerso na água, e eu realmente não estou a fim de ficar vigiando, ter uma sonda dentro desse pote é a solução e o jeito mais fácil de fazer. Então deixa eu dar uma lavada rápida nisso e já voltamos. Alguns momentos depois, essa sonda tem classificação à prova d'água IPX8, o que significa que você pode submergir ela sem se preocupar com mau funcionamento. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Nossa sonda está no lugar. Nosso pote foi fechado só com a mão. Agora estamos prontos para começar. A sonda possui 6 sensores, todos enviando dados para a base em tempo real.
Agora conseguiremos monitorar com precisão esse pote. Pela base, é possível alternar do modo manual para o inteligente. Se você estiver no modo inteligente, ele vai meio que antecipar o seu cozimento. Eu vou escolher o modo manual porque queremos a temperatura real. E bem aqui na base, você pode ajustar a temperatura para cima ou para baixo, mas 130 é o que vamos buscar para a pasteurização. Outra coisa que eu gosto na Thermo-Maven é a precisão deles, dentro de meio grau, o que é incrivelmente importante para a pasteurização. Se ficar quente demais, desnatura as proteínas. Se estiver muito frio, não pasteuriza direito. Estou fazendo tudo certo aqui na base. Você poderia fazer isso pelo seu celular, tem um aplicativo e você pode controlar tudo isso. Bluetooth, Wi-Fi conectado. Tudo mesmo. E o melhor de tudo é que esse termômetro é incrivelmente barato. Confira a caixa de descrição e veja por si mesmo. Certo, precisamos fazer mais 3 potes e aqui estão eles. A pasteurização é um processo muito delicado. Não queremos coagular as claras de ovo. As claras normalmente coagulam logo acima de 60, 61, 62 graus Celsius. Elas também começam a desnaturar as proteínas. Por isso, queremos manter a temperatura abaixo disso. Tecnicamente, você pode pasteurizar a 57 graus por 75 minutos ou a 54 graus por 2 horas, que é o tempo que eu prefiro, porque é um processo de pasteurização mais suave. Aqui estão as gemas, e eu adoro ter todas essas gemas. Normalmente, quando faço isso, se acabo com 4 litros de claras, geralmente fico com 2 litros de gemas. E isso já está reservado. Acho que minha filha vai preparar uma bela fornada de pudim aqui daqui a pouco. Talvez possamos liofilizar pudim. Seria interessante. Vamos começar. Precisamos de banho-maria e circulador de imersão. Qualquer tipo serve. Estou usando um aqui da Tyfree, mas como eu disse, não importa. Só certifique-se de que seja preciso. Vamos usar nosso termo Thermo-Maven para controlar a temperatura dentro do nosso pote. E, sinceramente, essa é a parte mais importante. Após colocarmos os potes na água, ajustamos a temperatura para 130. O tempo inicial é quase arbitrário, você pode colocar qualquer valor. Vou usar 2 horas. Terei que acrescentar mais tempo, pois o inicial não é relevante. O que é relevante é o tempo que as claras de ovo ficam na água depois que atingimos a temperatura interna dentro do pote. Agora estamos apenas levando tudo à temperatura. Note que o Tifus chegou a 130 e iniciou uma contagem regressiva, fazendo nossos potes esquentarem. Vamos conferir a temperatura interna no nosso Thermo-Maven. Está marcando 120,3. Agora, curioso o suficiente, o atraso foi de quase 2 horas. Então, levou quase 2 horas para abrir a temperatura interna daquela clara de ovo chegar a 130 graus. E é por isso que esse termômetro foi tão útil. Ele indica quando iniciar a contagem regressiva. Vamos começar agora. Vamos ajustar nosso cronômetro para 2 horas porque, neste exato momento, a pasteurização está começando. Precisamos de 2 horas ininterruptas, a 130 graus Fahrenheit. Duas horas se passaram. Vamos dar uma olhada no nosso Thermo-Maven e a temperatura dentro desse pote permaneceu constante em 130 graus. Absolutamente perfeito. Nossas claras de ovo estão oficialmente pasteurizadas. Vamos resfriá-las removendo a tigela, colocando-a em uma pia e enchendo essa tigela com água bem gelada. Quando olho para o meu termômetro, ele marca 77,8. Essa é a temperatura interna de um daqueles potes de vidro ou a temperatura das nossas claras, o que está perfeito. Com certeza queremos resfriá-las. E agora que está basicamente em temperatura ambiente, podemos tirá-las e começar o processo de liofilização. Perceba que as claras de ovo estão apenas um pouco turvas. Quando você pasteuriza as claras de ovo, a proteína da clara começa a se desenrolar, e isso faz com que fiquem com uma aparência mais opaca do que translúcida. Como pasteurizamos em temperatura baixa,
não desnaturamos as proteínas e vai funcionar perfeitamente para a forma como pretendemos usar isso. Eu diria que, se você quiser usar essas claras de ovo para bater e fazer algo como um merengue, pode ter alguns problemas, certo? Você talvez não consiga o volume que normalmente teria com ovos não pasteurizados. Beleza, vamos ver se um pote cabe em uma bandeja do pequeno liofilizador Stay Fresh. E parece que cabe sim. Certo, perfeito. Então já temos nossas 4 bandejas preenchidas. Se você for deixar o liofilizador congelar as claras, é mais fácil colocar a bandeja nele antes e despejar a clara de ovo enquanto a bandeja já está lá dentro. Certifique-se de que seu liofilizador está nivelado, pois quando a clara de ovo escorre, vira uma bagunça rapidamente e você pode perder muita clara. Vou pré-congelar estas aqui. Enquanto isso, vamos preparar a máquina. Na tela inicial do liofilizador Stay Fresh, pressione Liofilização e depois Configurações. Agora, o que queremos fazer é mudar a temperatura da prateleira para menos 10 graus Fahrenheit. Você pode colocar menos 20 se quiser. Menos 10 já é suficiente. Sobre os parâmetros de secagem, queremos manter a mesma pressão-alvo inicial e desejo reduzir a temperatura da prateleira. Então, agora a temperatura máxima da prateleira está em 120. Vamos baixar para 110. E vamos aumentar as horas finais de secagem em, vamos chamar de 36. Você pode adicionar depois ou retirar antes. No fim, mais é melhor, pois permite testar melhor a secagem. Vamos voltar porque estamos colocando comida congelada. Estamos selecionando a opção de comida congelada e vamos iniciar. Beleza, a unidade vai iniciar pré-congelando. Vamos verificar nossas claras de ovo, que agora estão congeladas e bem mais fáceis de transportar. Agora é hora de colocar isso no liofilizador e deixar que ele faça o resto. Tenho que admitir, normalmente usamos o liofilizador padrão ou o Mega Stay Fresh, mas estou adorando essa unidade menor. O processo é muito rápido e já traz ótimos resultados. Mal vejo a hora de compartilhar com vocês. Agora, com nossa comida no liofilizador, vamos clicar no botão de comida na câmara. Essa opção só aparece ao selecionar comida congelada no início. Assim, ao atingir a temperatura nas prateleiras, a máquina inicia a secagem automaticamente. Depois disso, é só deixar a máquina trabalhar. No meu caso, fiquei ocupado e fui adicionando mais tempo ao aparelho. Se quiser mais tempo na secagem final, basta apertar o botão de aumentar. Você escolhe quanto tempo adicionar. Aqui adicionei 11 horas. Adicionamos mais 11 horas ao ciclo de liofilização. Como disse, não levaria 62 horas, mas me ocupei e fui aumentando o tempo. Agora, vamos conferir o M-Tour. Veja que está marcando 190,9. Esse é um indicador interessante para te mostrar se a sua comida está quase pronta ou já terminou de secar. Se o seu M-Tour estiver alto, digamos 300, 400, 500, digamos 300, 400, 500, ainda precisa secar. Mas quanto mais baixo ele fica, mais umidade foi retirada da sua comida. Costumo mirar em cerca de 200 e poucos ou 100 e muitos, o que me mostra que está certo. Por enquanto, estamos bem. Vamos para a secagem final, que vai pausar a máquina. Se não estiver pronto e quiser voltar ao liofilizador, basta reiniciar o ciclo pressionando secagem final e iniciar. Mas enquanto tiro isso, já terminamos só pelo jeito que está. Beleza! Clara de ovo liofilizada, muito, muito bonita, ou basicamente proteína de clara de ovo. E vamos transformar isso em pó e armazenar. E eu acho que esse é outro elemento realmente importante das claras de ovo liofilizadas. Como você armazena isso? Então vou colocar uma luva. Não quero manusear isso com as mãos nuas. A umidade das minhas mãos pode reidratar a clara de ovo, o que não queremos. Existem algumas formas de fazer isso. Triturar tudo ou usar um processador de alimentos. Você não vai conseguir um pó ultra fino se fizer desse jeito. Eu recomendaria colocar no liquidificador e depois colocar um filme plástico na tampa do liquidificador. Assim, não fica tudo sujo ou coberto de clara de ovo. Vamos encher até cerca de 50%, tampar e bater rapidamente. Todo esse processo leva apenas alguns segundos.
E diferente de alguns pós liofilizados, o pó de clara de ovo mistura muito bem. Quero dizer, fica muito suave, muito sedoso, bem soltinho. Vou te mostrar a diferença do antes e depois. Obviamente, um é bem cristalino, o outro é bem grosso. Este aqui é ultra fino e na minha aplicação eu prefiro que seja mais fino. É mais fácil de medir e todas essas outras coisas boas. Certo? Então vou colocar o resto. E o passo final do armazenamento é, sabe onde você coloca isso? Você pode colocar em um saco de mylar se quiser. A gente costuma usar isso com bastante frequência. Então o que eu vou fazer é simplesmente colocar em um pote de vidro. Muito simples. Vou colocar 2 pacotes de dessecante, um bem no fundo. Não tenho certeza se tem o suficiente para encher 2 potes, mas vamos ver. E então, vamos colocar um no topo, certo? Isso vai evitar que qualquer tipo de umidade dentro do pote se acumule em volta dessa proteína de clara de ovo. E então, com um funil comum, enche até chegar bem no topo. É isso. Depois que estiver cheio, vamos colocar nosso segundo pacote de dessecante bem em cima e fechar. Você pode selar a vácuo se quiser. Se você tiver um selador a vácuo para potes de vidro, pode usar sem problemas, pois elimina o oxigênio. Eu não costumo usar porque consumimos rápido. Vou guardar isso em um lugar fresco e escuro. Quero mesmo rotular, pois temos vários potes com diferentes pós. Nesta altura, até parece pó de banana. Certo, pessoal? Temos nossas claras de ovo liofilizadas que foram pasteurizadas. Como foram pasteurizadas, você pode adicionar a qualquer receita com segurança. Ela está ultra finamente moída. Sabe, colocar no liquidificador transforma em um pó, que é exatamente do jeito que eu quero. Agora, essa parte é uma preferência pessoal. Acho mais fácil de usar quando está bem moída, pois facilita medir e reidratar. Mas se você quiser apenas triturar com a mão ou colocar em um processador de alimentos, você certamente pode fazer isso. Eu recomendaria colocar no liquidificador por alguns segundos, transformar em pó e depois guardar em um pote de vidro. Eu tenho alguns vídeos saindo mostrando como eu uso essa clara de ovo liofilizada, e é absolutamente impressionante. Você não vai querer perder. Espero que, quando esses vídeos forem lançados, o pequeno liofilizador já esteja disponível. De qualquer forma, inscreva-se e ative o sino de notificações se ainda não for inscrito. Neste vídeo, usamos o liofilizador para transformar isso em pó. Usamos um sous vide para pasteurizar os ovos. Mas, na minha opinião, a verdadeira estrela das claras de ovo pasteurizadas e liofilizadas atuais é este termômetro sem fio. Eu não acredito que teríamos conseguido fazer isso com sucesso sem a capacidade de monitorar a temperatura dentro daquele pote de vidro enquanto ele estava sendo pasteurizado. Porque lembre-se, a pasteurização depende totalmente de tempo e temperatura. A temperatura precisa estar correta. E então, depois que você atingir a temperatura adequada, o tempo precisa ser suficiente. Monitoramos as claras de ovo no pote de vidro. Houve um grande atraso antes de iniciar o cronômetro, mas depois tudo funcionou perfeitamente. Esse dispositivo é genial e muito simples. Nós o programamos. Me afastei, acompanhei pelo celular e depois voltei, algo sobre o qual quase não falei. Só mostramos a função básica para você. Mas isso aqui tem capacidade Bluetooth sem fio, alcance Bluetooth de 150 metros, alcance sem fio ilimitado. Sabe, se você quiser sair ou algo assim, você pode monitorar pelo seu celular. E configurar isso é super simples. Minha parte favorita dessa sonda sem fio. E se você acompanha esse canal há algum tempo, sabe que estou começando aos poucos a incorporar a marca Thermomaven no nosso conteúdo. Isso porque estou percebendo que a qualidade desse aparelho compete facilmente com as principais marcas do mercado por um preço absurdamente acessível. Estamos no meio da semana de promoções, então o preço vai mudar. Até agora, posso dizer que essa unidade específica, com um sensor compatível com Wi-Fi e Bluetooth, custa pouco mais de $30. Sério, é absolutamente ridículo. Meu segundo já está a caminho. Eu simplesmente adoro esses sensores. Se você tiver alguma dúvida sobre o projeto de hoje, me avise na seção de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like. Para mais informações sobre o termômetro sem fio de sonda única da Thermomaven, deixarei o link da página do produto na Amazon na descrição. Confira!
Já é muito barato, mas vou adicionar um código de desconto aqui. Usando esse código de desconto, você consegue esse termômetro sem fio mais barato. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe um like. E se você está começando agora com a liofilização e quer saber um pouco mais sobre isso, ou talvez queira perguntar para outras pessoas sobre a experiência delas, eu tenho um grupo no Facebook chamado Stay Fresh Freeze Dryer. Vou colocar um link para isso na descrição abaixo também. Clique nesse link, entre no grupo, faça parte de uma comunidade maior, vai ser absolutamente sensacional. Vou deixar um link na descrição para Stay Fresh, caso queira ver outros liofilizadores deles. Só lembrando, o pequeno protótipo de liofilizador do vídeo de hoje não está disponível, mas em breve estará. Aviso assim que estiver. Obrigado por assistirem, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Estou muito animado para compartilhar com vocês como eu uso claras de ovo liofilizadas. Vocês realmente vão ficar impressionados. Não estou brincando. Vai ser incrível. Enquanto isso, deixe um comentário para mim e me diga: você atualmente liofiliza claras de ovo? Qual processo você usa e como você as utiliza? Eu adoraria saber sobre isso nos comentários abaixo. Tudo bem, te vejo no próximo vídeo. Tchau!